Constantinopla, 548 d.C. Atrás das portas douradas do Palácio Imperial, médicos reuniam-se em volta de um leito coberto por púrpura tírea, uma cor que valia mais do que ouro, que só os imperadores podiam usar. A mulher que morria naquele leito outrora atuara nua no palco enquanto gansos bicavam grãos entre as suas pernas. Agora, ela usava uma coroa que governava metade do mundo conhecido. A imperatriz Teodora abriu os olhos pela última vez. O seu marido, Justiniano, chorava ao seu lado. O homem mais poderoso da terra, reduzido a um cônjuge em luto. Os cortesãos curvaram as cabeças. Os sacerdotes entoavam orações. Mas os servos que a vestiam, que limpavam os seus aposentos, que sabiam o que acontecia quando as portas do palácio se fechavam, eles trocaram olhares. Eles sabiam segredos que destruiriam um império se fossem ditos em voz alta. Teodora de Constantinopla tinha, afinal, vivido 3 vidas completamente diferentes. O público via uma imperatriz piedosa que construía igrejas e protegia as mulheres. A corte conhecia uma mente mestra política que ordenou o massacre de milhares sem pestanejar. Mas os servos, os espiões, os visitantes da meia-noite aos seus aposentos privados, eles sabiam algo completamente diferente. Esta é a história de como a filha de um guardador de ursos que realizava atos indizíveis nos bordéis de Constantinopla se tornou a mulher mais poderosa da história bizantina. Como ela mudou leis especificamente para poder casar com o imperador. Como ela manteve uma rede secreta de amantes enquanto casada com o homem mais vigiado do império. E como ela conseguiu morrer uma santa na Igreja Ortodoxa, apesar de ter vivido uma vida que faria os escândalos modernos parecerem brandos. Os servos que preparavam o seu corpo para o enterro notaram marcas na sua pele que não deviam existir numa esposa fiel. Encontraram itens escondidos nos seus aposentos que confirmavam rumores sussurrados durante décadas. Descobriram correspondência que revelava apetites que Procópio, o historiador da corte, chamava de desumanos, mas nada disseram, porque mesmo morta, Teodora continuava a ser a mulher mais perigosa de Constantinopla. O que está prestes a ouvir vem de 3 fontes. Primeiro, as histórias oficiais que pintam Teodora como uma pecadora reformada tornada imperatriz justa. Segundo, as Sunichts, a história secreta, de Procópio, escrita em salas escondidas e enterrada por séculos, contendo alegações tão chocantes que os estudiosos ainda debatem se podem ser verdadeiras. E terceiro, evidências arqueológicas do próprio palácio, recentemente descobertas, que sugerem que a história secreta pode ter subestimado a realidade. Aviso justo. Esta não é apenas mais uma história de escândalo antigo. Este é o relato de uma mulher que usou a sua sexualidade como arma para ascender da sarjeta ao trono, que usou o seu corpo como ferramenta política enquanto mantinha uma fachada pública de virtude cristã e que satisfazia apetites que exigiam modificações arquitetônicas no próprio palácio. Se os contemporâneos de Teodora forem de crer, ela não apenas quebrou tabus sexuais, ela os estilhaçou tão completamente que a lei bizantina teve de ser reescrita para acomodar a sua existência. O ano é 500, e na cave do hipódromo de Constantinopla, a filha de um guardador de ursos está prestes a descobrir que o seu corpo é a única moeda que importa. Antes de mergulharmos nestas histórias esquecidas de poder e corrupção, se gosta de aprender sobre as verdades ocultas da história, considere clicar no botão Gostei e subscrever para mais conteúdo como este. E por favor, comente abaixo para me dizer de onde está a me ouvir. Acho incrível que estejamos a explorar estas histórias antigas juntos de diferentes partes do mundo, conectados através do tempo e do espaço pela nossa curiosidade partilhada sobre o passado. A pequena Teodora viu o seu pai morrer.
Não do urso que ele estava a treinar para as corridas de amanhã no hipódromo, mas de algo muito mais estúpido. Um arranhão que se tornou séptico, uma infecção que apodreceu-lhe o sangue. O ano era 505. Ela tinha talvez 5 anos. E o seu mundo estava prestes a entrar em colapso de maneiras que a transformariam na maior atriz ou na maior imperatriz que Bizâncio já produziu. Possivelmente ambos. A solução da sua mãe foi prática, da forma como o desespero torna as pessoas práticas. Dentro de uma semana do funeral, ela estava a desfilar Teodora e as suas irmãs pelo hipódromo, oferecendo-as a qualquer fação que lhes oferecesse proteção. Os verdes, que tinham empregado o seu pai, rejeitaram-nas publicamente. Os azuis, os seus rivais, aceitaram-nas como um insulto aos verdes. Este momento, esta humilhação pública de 3 raparigas com menos de 10 anos, ecoaria através da história bizantina de maneiras que ninguém presente poderia imaginar. Aos 12 anos, Teodora atuava no teatro, que na Constantinopla do século VI era essencialmente prostituição legalizada com fantasias. A lei classificava literalmente as atrizes como prostitutas. Não havia distinção. Dançava, despia-se, servia quem pagasse. As performances aconteciam no palco. Os serviços aconteciam em salas privadas atrás do teatro. Às vezes a performance era o serviço, encenado para audiências que pagavam para ver coisas que seriam ilegais se não fossem classificadas como arte. Procópio, escrevendo décadas mais tarde na sua História Secreta, descreveu as especialidades da jovem Teodora com o detalhe clínico de alguém que as testemunhou pessoalmente ou entrevistou pessoas que o fizeram. Ela deitava-se no palco nua, exceto por uma fita em volta da virilha, porque a nudez completa era tecnicamente ilegal, enquanto os servos espalhavam grãos de cevada pelo seu corpo. Gansos treinados bicavam então os grãos, começando no seu peito e descendo, enquanto ela simulava êxtase para a multidão. Mas o que tornou isto mais do que apenas pornografia antiga? Teodora compreendeu algo fundamental sobre o poder em Constantinopla. Os homens que a observavam degradar-se eram senadores, mercadores, futuros imperadores. Eles estavam a revelar os seus desejos, as suas fraquezas, os seus segredos. Enquanto eles pensavam que a estavam a consumir, ela estava a catalogá-los. Cada fetiche era informação. Cada pedido era uma alavanca. Cada sessão privada era um depósito num banco de segredos que ela resgataria mais tarde. Relatos contemporâneos, mesmo os hostis, concordavam em certos detalhes. Teodora possuía uma inteligência incomum, uma memória fotográfica para rostos e conversas, e a capacidade de fazer qualquer homem sentir-se como se fosse a única pessoa na sala. Ela falava múltiplas línguas fluentemente. Podia citar Homero e Aristóteles, compreendia teologia bem o suficiente para debater com bispos, tudo enquanto tirava a roupa por dinheiro. A logística do seu trabalho era matematicamente espantosa. Um relato afirma que ela atendeu 30 homens numa única noite. Depois queixou-se de que tinha apenas 3 orifícios para trabalhar. Outro descreve-a a organizar competições para ver se conseguia esgotar unidades militares inteiras. Estes números são provavelmente exagerados, mas mesmo a metade representaria um tipo de resistência física que transcendia a capacidade humana normal. Aos 16 anos, ela passara dos teatros comuns para festas privadas da ultra-rica. Estas não eram apenas orgias, embora fossem isso também. Eram eventos de networking, onde o governo sombra de Constantinopla conduzia negócios reais. Acordos comerciais eram negociados sobre corpos nus. Alianças políticas eram seladas com mulheres partilhadas. Teodora não estava apenas presente nestas negociações. Ela estava a memorizar cada detalhe. A transformação de atriz a cortesã aconteceu através da seleção estratégica de clientes.
Ela identificava homens com poder real versus aqueles com apenas dinheiro. Ela cultivou relacionamentos com as suas esposas, tornando-se indispensável aos lares como amante e confidente. Ela aprendeu quais senadores aceitavam subornos, quais generais preferiam rapazes, quais bispos frequentavam bordéis. A informação tornou-se a sua verdadeira moeda. O seu primeiro grande relacionamento foi com Rezebolos, o governador da Pentápolis, no norte da África. Ela convenceu-o a levá-la como sua amante oficial, escapando dos teatros de Constantinopla para o que parecia uma vida melhor. O relacionamento durou 4 anos antes de ele a abandonar em Alexandria, sem um tostão e a milhares de milhas de casa. A maioria das mulheres na sua posição teria retornado à prostituição ou morrido. Teodora fez algo inesperado. Ela passou 1 ano em Alexandria a estudar com teólogos cristãos. Não porque encontrasse religião, mas porque reconheceu que o cristianismo estava a tornar-se a estrutura de poder dominante do império. Ela aprendeu a doutrina monofisista, o ramo do cristianismo que mais tarde definiria as suas lealdades políticas. Ela memorizou as escrituras. Ela cultivou relacionamentos com bispos poderosos. Ela transformou-se de mulher caída em pecadora arrependida. Uma narrativa que se revelaria inestimável mais tarde. A viagem de regresso a Constantinopla levou-a através de Antioquia, onde poderá ter conhecido Justiniano pela primeira vez, embora os relatos difiram. O que é certo é que em 522 ela estava de volta a Constantinopla, já não atuando em teatros, mas sustentando-se através de uma combinação suspeita de fiação de lã e relacionamentos estratégicos com homens poderosos. A fiação de lã era um eufemismo. Todos sabiam, mas proporcionou o verniz de respeitabilidade que ela precisava para o seu próximo passo. Algo tinha mudado em Teodora durante as suas viagens. A mulher que regressou a Constantinopla não era a mesma rapariga que partira com Rezébolos. Ela tinha visto as estruturas de poder do império por dentro. Compreendeu que o sexo era apenas uma forma de moeda numa complexa economia de influência. Ela desenvolvera um plano de longo prazo que teria parecido insano se alguém soubesse. Ela iria casar-se com a família imperial. Justiniano viu Teodora pela primeira vez num encontro ao qual não deveria ter comparecido, numa casa que não deveria ter sabido que existia. O ano era 522. Ele tinha 40 anos, filho adotivo do imperador Justino, celibatário por reputação e obcecado com teologia e direito. Ela tinha 22 anos, oficialmente uma fiandeira de lã. Não oficialmente, ela ainda era a mulher mais perigosa de Constantinopla. O que aconteceu naquela sala mudou o curso da civilização ocidental. Embora os relatos difiram sobre se foi amor à primeira vista ou a sedução mais calculada da história. O encontro não foi acidental. Teodora o orquestrava há meses através de intermediários que lhe deviam favores dos seus dias de teatro. Ela conhecia as rotinas de Justiniano, os seus interesses, as suas fraquezas. Sabia que ele ficava acordado a noite toda a ler tratados teológicos. Sabia que ele nunca tivera esposa ou mesmo uma amante conhecida. Sabia que ele era brilhante, ambicioso e completamente inexperiente com mulheres como ela. A narrativa padrão diz que Justiniano se apaixonou instantaneamente. Mas Procópio oferece uma versão diferente. Ele afirma que Teodora usou o que ele chama de farmaqueia, que poderia significar drogas, magia ou simplesmente técnicas aprendidas em bordéis que podiam tornar qualquer homem obcecado. Ela saberia exatamente como se apresentar. Inteligente o suficiente para discutir teologia, vulnerável o suficiente para despertar os seus instintos protetores, bonita o suficiente para esmagar as suas defesas celibatárias. Em poucas semanas, Justiniano visitava-a constantemente. Em poucos meses, ele falava em casamento.
Isso criou uma crise que quase derrubou o governo. A lei romana proibia explicitamente senadores de casar com atrizes. Não é atrizes. Uma vez atriz, sempre atriz aos olhos da lei. A mácula era permanente, hereditária, legalmente indelével. O desejo de Justiniano de casar com Teodora não era apenas escandaloso. Era legalmente impossível. A imperatriz Eufêmia, esposa de Justino e mãe adotiva de Justiniano, bloqueou a união com o tipo de fúria reservada para proteger a honra da família. Ela sabia exatamente quem era Teodora. Todos sabiam. A mulher que atuara com gansos. A mulher que exaurira 30 homens numa noite. A mulher cujo nome ainda era sussurrado nos bordéis de Constantinopla como inspiração ou aviso. Esta criatura nunca vestiria a púrpura imperial enquanto Eufêmia respirasse. Então Teodora esperou. Ela manteve o seu relacionamento com Justiniano, mas não fez exigências. Posicionou-se como vítima de leis antiquadas e preconceito injusto. Cultivou aliados entre as mulheres da corte, muitas das quais tinham os seus próprios passados complicados. Doou para igrejas muito publicamente. Frequentou serviços onde todos podiam vê-la a rezar. Encenou a redenção como outrora encenara o desejo. Eufêmia morreu em 524. Em um ano, Justiniano convencera o seu tio a mudar a lei. A nova legislação foi especificamente escrita para permitir que atrizes reformadas casassem na classe senatorial. Não enganou ninguém. Todos sabiam que esta lei tinha uma beneficiária: Teodora. O código legal do império estava a ser reescrito para uma ex-prostituta. O casamento em 525 foi o evento do século. Teodora usou seda púrpura, que valia mais do que províncias inteiras. Entrou na Hagia Sofia como uma pecadora reformada. Saiu como futura imperatriz. A transformação foi tão completa que dignatários visitantes que não conheciam a sua história presumiram que ela vinha de antiga nobreza. Aqueles que sabiam ficaram em silêncio. Teodora tinha dossiê sobre metade da corte dos seus dias de teatro. Quando Justino morreu em 527, Justiniano tornou-se imperador com Teodora como sua co-governante. Não apenas imperatriz consorte, mas Augusta, co-imperatriz em tudo menos no nome. Ela recebia embaixadores estrangeiros independentemente. Emitia éditos com o seu próprio selo. Mantinha uma corte separada com o seu próprio orçamento e exército de burocratas. Nenhuma mulher na história romana empunhara tal poder oficial. Mas a Teodora privada era supostamente ainda mais chocante do que a imperatriz pública. Procópio afirma que ela manteve os seus apetites apesar do casamento. O palácio foi modificado para incluir passagens secretas que permitiam aos visitantes chegar aos seus aposentos sem serem detetados. Estas não eram características arquitetônicas de imperadores anteriores. Registros de construção mostram que foram adicionadas após 527 especificamente a ala de Teodora. A lista de supostos amantes parece um quem é quem da sociedade bizantina. Generais que subitamente receberam promoções, bispos que ganharam paróquias ricas, embaixadores estrangeiros que conseguiram acordos comerciais impossíveis. Todos tinham uma coisa em comum: audiências privadas com a imperatriz que duravam muito mais do que qualquer negócio oficial exigia. O relato mais condenatório envolve um jovem chamado Ariobindo, que supostamente visitava os aposentos de Teodora 3 vezes por semana durante 2 anos. Ele era casado com a sobrinha de Justiniano, tornando o caso duplamente perigoso. Quando tentou terminá-lo, Teodora acusou-o de traição. Ele fugiu para um mosteiro. Ela mandou arrastá-lo de volta a Constantinopla. Nunca mais foi visto. A sua esposa foi informada de que ele morrera de doença súbita.
A logística de manter casos enquanto casada com o imperador exigia um planeamento extraordinário. Justiniano trabalhava obsessivamente, muitas vezes durante a noite, mas também viajava frequentemente, deixando Theodora governar na sua ausência. Estas janelas proporcionavam oportunidades. Os servos eram leais por amor ou terror. Os guardas eram dela, não dele. O palácio tornou-se o seu palco para performances que o público nunca veria. Relatos contemporâneos descrevem modificações nos seus aposentos privados que soavam a antigos jardins de prazer romanos. Piscinas aquecidas com assentos subaquáticos projetados para atividades específicas. Dispositivos mecânicos importados da Índia que proporcionavam estimulação que nenhum humano poderia igualar. Espelhos dispostos para multiplicar imagens ao infinito. Estes não eram rumores. O registro arqueológico mostra canalizações e apoios estruturais incomuns no que eram os aposentos de Theodora. A questão com que os historiadores lutam é o consentimento. Quantos destes encontros foram realmente casos versus performances coercivas de homens que não podiam recusar uma imperatriz? A dinâmica de poder tornava qualquer relacionamento suspeito. Alguém podia dizer não a Theodora? Alguém se atreveria? A face pública permanecia perfeita. Theodora frequentava essa igreja diariamente, às vezes múltiplos serviços. Financiava conventos, encomendava arte religiosa e debatia teologia com bispos. Aprovou leis protegendo as mulheres da prostituição forçada, o que os críticos chamaram de hipocrisia, dado o seu próprio passado. Aumentou as penalidades para a aliciação e o tráfico. Criou casas de abrigo para prostitutas reformadas. Tudo enquanto, alegadamente, mantinha uma corte sombra dedicada a atividades que fariam seus dias de teatro parecerem brandos. A contradição enlouquecia os observadores. Como podia a mesma mulher que ordenou a construção de igrejas conduzir orgias no palácio? Como podia alguém que protegia prostitutas aliciá-las para uso privado? Como podia uma pecadora reformada cometer pecados piores com autoridade imperial? A resposta pode ser que Theodora não via contradição. Poder era poder. Sexo era uma ferramenta, como qualquer outra. As mesmas habilidades que a tinham elevado dos bordéis ao trono podiam manter a sua posição uma vez alcançada. O corpo que fora Sumamen, a sua única moeda quando criança, permaneceu útil como imperatriz. Os apetites que definiram a sua juventude não desapareceram com uma coroa. 13 de janeiro de 532, Constantinopla ardia. Os motins de Nica estavam a assolar a cidade há 5 dias. Metade da cidade era cinzas. O Senado discutia abertamente a substituição de Justiniano. No palácio, os cortesãos empacotavam os seus objetos de valor, prontos para fugir. O próprio imperador estava nos seus aposentos, segurando ouro e joias, planejando a sua fuga para Heracleia. O império estava a colapsar. Então, Theodora entrou. O que aconteceu a seguir depende de qual fonte se acredita. A história oficial diz que ela proferiu um discurso comovente sobre preferir a morte de Púrpura à vida no exílio. O relato público de Procópio concorda. Mas a sua história secreta oferece algo mais sombrio. Ele afirma que Theodora não apenas convenceu Justiniano a ficar. Ela orquestrou toda a crise para eliminar os seus inimigos. Depois resolveu-a através de um assassinato em massa que faria Nero parecer contido. O próprio discurso, registrado por múltiplas fontes, revela uma mente que entendia o poder com clareza assustadora. A púrpura é uma boa mortalha, ela teria dito. Nunca verei o dia em que não seja chamada imperatriz. Se deseja fugir, César, tenho dinheiro.
Os navios estão prontos. O mar está aberto. Mas considere se, depois de ter escapado para a segurança, não preferiria a morte à salvação. Eu ficarei. Acredito no velho ditado. A realeza é uma boa mortalha de sepultura. Justiniano ficou. Mas mais importante, ele deu a Teodora o controle da resposta. O que se seguiu não foi negociação ou compromisso. Foi um massacre sistemático disfarçado de aplicação da lei. Os amotinados tinham se reunido no hipódromo, a mesma arena onde Teodora outrora atuara com gansos. 30.000 pessoas apinhavam-se num espaço destinado a entretenimento, agora servindo como uma assembleia revolucionária. Já tinham coroado um novo imperador, Hipácio, sobrinho do imperador anterior Anastácio. Pensavam que tinham vencido. A solução de Teodora foi elegante na sua brutalidade. Ela enviou os eunucos com sacos de ouro para subornar a facção dos azuis, lembrando-lhes que Hipácio era apoiado pelos verdes, os seus antigos rivais. Divisão apareceu na multidão. Então ela posicionou tropas em cada saída, não de forma óbvia, casualmente, como se estivessem a manter a ordem. Ela enviou Belisário e Mundus, os seus generais mais leais, para o hipódromo com instruções simples: sem sobreviventes. O que se seguiu não foi uma batalha, mas um matadouro. 30.000 pessoas, na sua maioria civis, presas numa arena sem saída. Os soldados trabalharam metodicamente, começando nas saídas e movendo-se para dentro. A matança durou 3 horas. Os gritos podiam ser ouvidos do outro lado do Bósforo. Mas eis o que as histórias oficiais não enfatizam. Teodora selecionou pessoalmente quem morreria. Ela tinha uma lista. Não apenas os líderes do motim, mas qualquer um que alguma vez a tivesse oposto, zombado do seu passado ou questionado o seu casamento. Senadores que tinham rido das suas performances anos atrás. Mercadores que usaram os seus serviços e depois a trataram com desprezo. Sacerdotes que a tinham chamado de irredimível. O motim proporcionou cobertura para a vingança pessoal em larga escala. O senador Anatólio outrora pagara para vê-la atuar com os gansos, depois publicamente a chamara de meretriz quando ela se casou com Justiniano. Toda a sua família estava no hipódromo. O mercador Colinós recusara-se a vender-lhe seda, quando ela ainda era atriz, dizendo que ela a sujaria. Ele morreu tentando escalar as paredes da arena. O sacerdote João pregara que o seu casamento era inválido aos olhos de Deus. Foi encontrado dias depois, esmagado sob corpos. O rescaldo revelou o verdadeiro gênio de Teodora. Ela não apenas eliminou inimigos. Ela redistribuiu a sua riqueza para criar novos aliados. Propriedades apreendidas dos mortos financiaram grandes projetos de construção, incluindo a nova Hagia Sophia. Cargos vagos pelo massacre foram preenchidos com os seus apoiantes. Os negócios confiscados de vítimas do motim foram dados às prostitutas reformadas que ela protegia. Ela transformou o assassinato em massa em estímulo econômico. Relatos contemporâneos descrevem-na a visitar o hipódromo no dia seguinte, caminhando entre os corpos ainda não removidos. Ela supostamente identificou cadáveres de homens que tinham usado os seus serviços anos atrás, apontando-os aos servos e descrevendo em detalhe o que tinham pedido, o que tinham pago e como a tinham tratado. Este gostava de ser estrangulado enquanto terminava. Ela teria dito sobre o corpo de um senador. Agora ele sabe como se sente. O impacto psicológico em Constantinopla foi permanente. A população compreendeu que Teodora assassinaria 30.000 pessoas em vez de desistir do poder. Mais aterrador, ela desfrutaria disso. A mulher que eles tinham visto degradar-se por moedas, agora comandava a vida e a morte absolutamente. A transformação foi completa e horripilante. Mas a vingança de Teodora foi além da simples matança. Ela instituiu novas leis que pareciam progressistas, mas que na verdade serviam à sua vendetta.
Proibir a prostituição forçada significava que ela controlava quem poderia praticar o ofício. Criar casas de abrigo para atrizes reformadas significava que ela sabia onde cada rival potencial estava localizada. Aumentar as punições para a aliciação significava que ela podia eliminar qualquer um que conhecesse o seu passado, acusando-os retroativamente. A reconstrução de Constantinopla após os motins seguiu a visão de Teodora, não a de Justiniano. A nova cidade foi projetada para prevenir futuras reuniões. Grandes avenidas que as tropas podiam controlar, espaços públicos com múltiplas saídas para evitar encurralar multidões. Mais importante, um novo complexo palaciano com aposentos privados ainda mais elaborados para a imperatriz, incluindo as modificações arquitetônicas que escandalizaram os construtores. Trabalhadores descreveram a construção de salas sem janelas, mas com múltiplas entradas escondidas. Piscinas com sistemas de aquecimento que exigiam manutenção constante por servos que eram então transferidos para províncias distantes. Aposentos com designs acústicos que impediam o som de escapar. Um construtor, escrevendo anos mais tarde em Alexandria, afirmou que lhe foi ordenado que criasse uma sala com restrições embutidas nas paredes e no chão, disfarçadas de elementos decorativos. A questão do conhecimento de Justiniano assombra os historiadores. Ele sabia dos apetites de Teodora? Ele participava? Ou ele ignorou deliberadamente as evidências para manter a ficção do seu casamento cristão? O imperador, que passava noites a escrever tratados teológicos enquanto a sua esposa supostamente conduzia orgias em salas adjacentes, apresenta um quebra-cabeça psicológico que pode ser insolúvel. Algumas evidências sugerem cumplicidade. Justiniano nunca mais casou após a morte de Teodora, apesar de precisar desesperadamente de herdeiros. Ele preservou os seus aposentos exatamente como os deixara, proibindo a entrada de qualquer pessoa. Destruiu documentos que pudessem ter contido informações comprometedoras. Elevou os seus apoiantes mesmo após a sua morte, sugerindo amor genuíno ou medo do que eles pudessem revelar. Os motins de Nica transformaram Teodora de imperatriz poderosa em autocrata intocável. Os senadores que sobreviveram sabiam que ela orquestrara a morte dos seus colegas. Os mercadores compreendiam que a sua riqueza existia ao seu bel prazer. A igreja reconheceu que a sua autoridade moral nada significava contra a sua vontade. Constantinopla aprendeu que a ex-prostituta que outrora implorara por moedas, agora lhes tiraria a vida sem hesitação. O verdadeiro poder de Teodora não fluía por canais oficiais. Enquanto Justiniano governava o império através da lei e da burocracia, ela o controlava através de uma rede sombra que ia dos quartos do palácio às celas dos mosteiros, dos acampamentos bárbaros às cortes persas. A mulher que aprendera a ler os desejos dos homens nos bordéis de Constantinopla agora usava esse conhecimento para construir um aparelho de inteligência que faria inveja às agências de espionagem modernas. A rede começou com as mulheres que ninguém notava. Servas que limpavam os quartos senatoriais e ouviam tudo. Prostitutas que serviam funcionários do governo e se lembravam de cada palavra dita na paixão. Ex-atrizes que Teodora salvara das ruas, agora colocadas em lares onde podiam observar e relatar. Cada mulher devia a Teodora pessoalmente. A sua lealdade não era ao império, mas à imperatriz, que as tirara da degradação. Os eunucos formavam outra camada. Homens castrados ocupavam uma posição única na sociedade bizantina. Confiados com mulheres porque não podiam seduzi-las, mas desprezados pelos homens como não sendo totalmente masculinos. Teodora os cultivou sistematicamente. Narcis, o seu eunuco-chefe, comandava exércitos. Escolástico controlava a bolsa do palácio.
Cada eunuco na sua rede gerenciava dezenas de informantes, criando células que não podiam ser totalmente expostas, mesmo se descobertas. A inteligência recolhida era intensamente pessoal. O senador Estratégio preferia raparigas muito jovens, informação que Teodora usava para o fornecer com opções cuidadosamente selecionadas que relatavam cada preferência e confissão de travesseiro. O bispo Seis tinha uma fraqueza por vinho sírio, que soltava a sua língua sobre política eclesiástica. O general Buzes falava enquanto dormia, revelando planos militares à cortesã que Teodora colocara na sua cama. O material de chantagem era catalogado com precisão burocrática. Escondidos no palácio estavam aposentos cheios de documentos que podiam destruir qualquer um em Constantinopla. Cartas provando adultério, registros financeiros mostrando desvio de fundos, testemunhos sobre preferências que horrorizariam o público. Teodora nem sempre usava esta informação imediatamente. Às vezes ela aguardava por anos, esperando o momento perfeito. Marco, o patrício, aprendeu isto quando se opôs a uma das posições teológicas de Teodora, em 538. No dia seguinte, a sua esposa recebeu um pacote anônimo, contendo relatos detalhados das suas visitas a um bordel particular que se especializava em serviços envolvendo múltiplos jovens. Os relatos incluíam datas, horários, pagamentos e pedidos específicos que não deixavam nada à imaginação. Marco retirou a sua oposição e tornou-se o apoiante mais vocal de Teodora no Senado. A rede estendeu-se para além de Constantinopla. Teodora manteve correspondência com rainhas, princesas e nobres de todo o mundo conhecido. Estas não eram apenas gentilezas diplomáticas. As cartas, algumas das quais sobrevivem em arquivos de mosteiros, continham inteligência codificada sobre movimentos de tropas, planos de sucessão e fraquezas econômicas. A rainha Bárbara, a Malassunta, pensava que estava a escrever para uma amiga solidária sobre os seus problemas com os nobres góticos. Ela estava, na verdade, a fornecer inteligência que Justiniano usaria para justificar a invasão da Itália. O embaixador persa Zamasp descobriu o alcance da rede quando tentou negociar um tratado secreto com generais bizantinos dissidentes. Horas depois do encontro, Teodora sabia cada detalhe. Ela não expôs o complô imediatamente. Em vez disso, ela deixou-o desenvolver-se, recolhendo os nomes de cada conspirador. Então, num banquete público, ela mencionou casualmente detalhes que apenas os conspiradores poderiam saber, observando os seus rostos mudarem ao perceberem que já estavam mortos. Os generais foram presos naquela noite. Zamasp foi enviado de volta à Pérsia com uma mensagem. Teodora sabia tudo. Os mosteiros proporcionavam fontes inesperadas de inteligência. Teodora financiava comunidades religiosas por todo o império, particularmente aqueles que seguiam a doutrina monofisista. Monges e freiras, gratos pela sua proteção, relatavam sobre governadores locais, comandantes militares e fações religiosas rivais. Um mosteiro na Síria podia informá-la sobre movimentos tribais árabes. Um convento no Egito relataria sobre colheitas de grãos e cobrança de impostos. Homens e mulheres santos tornaram-se espiões sem o perceberem. A inteligência sexual era a mais valiosa. Teodora sabia exatamente quem dormia com quem em Constantinopla. Ela sabia quais esposas eram infiéis, quais maridos preferiam rapazes e quais bispos quebravam seus votos todas as noites. Isto não era moralismo pudico. Era poder prático. Um senador não podia opor-se a ela se ela pudesse destruir o seu casamento. Um general não podia rebelar-se se ela pudesse expor as suas preferências às suas tropas. A rede de aliciamento era particularmente sofisticada. Quando Teodora precisava que alguém fosse eliminado ou comprometido, ela podia proporcionar exatamente a tentação certa.
O juiz austero que se opusera aos seus interesses subitamente viu-se abordado por exatamente o seu tipo. Alta, loira, falando grego com sotaque. A mulher era irresistível porque Theodora a projetara e treinara especificamente para este alvo. Em um mês, o juiz estava a reverter as suas decisões para manter a sua nova amante feliz, sem saber que ela relatava cada palavra à imperatriz. Crianças formavam outra camada de inteligência. Theodora estabeleceu orfanatos em toda Constantinopla, com pessoal composto pelos seus apoiantes. As crianças eram educadas, treinadas e colocadas em lares onde podiam ser úteis. Um rapaz podia tornar-se secretário de um senador lendo toda a sua correspondência. Uma rapariga podia tornar-se camareira, observando os casos da sua patroa. Todos se lembravam de quem o salvara das ruas. A inteligência arquitetônica era engenhosa. Durante a reconstrução após os motins de Nica, os arquitetos de Theodora incluíram postos de escuta em novas construções, colunas ocas que transportavam som das salas acima, grelhas decorativas que pareciam ornamentais, mas permitiam a observação, pisos com frestas que deixavam as conversas filtrar. A Constantinopla reconstruída era uma cidade projetada para vigilância. Com Theodora no centro da teia, os governantes estrangeiros aprenderam a temer o seu alcance. O rei vândalo Gelimer descobriu que ela correspondia com a sua esposa há anos, quando Theodora revelou detalhes íntimos sobre o seu casamento durante as negociações. O rei franco Teodorico descobriu que Theodora sabia dos seus planos de invadir a Itália antes mesmo dos seus próprios generais. O rei gótico Tótila recebeu cartas de Theodora contendo informações sobre os seus apoiantes, que só poderiam ter vindo do seu círculo íntimo. A rede financeira era igualmente complexa. Theodora mantinha contas secretas por todo o império, financiadas por vários esquemas. Propriedade confiscada de inimigos, percentagens de negócios que ela protegia e tributo de governantes estrangeiros que preferiam a sua amizade à sua inimizade. O dinheiro financiava a sua rede de inteligência, os seus projetos arquitetônicos e, alegadamente, os seus entretenimentos privados. A ex-atriz Crisómalo, agora casada com um senador, gerenciava as operações mais sensíveis de Theodora. Coordenava a colocação de mulheres em posições estratégicas. Gerenciava o aliciamento de tipos específicos de entretenimento para uso privado da imperatriz. Eliminava problemas permanentemente quando necessário. A sua casa, perto do palácio, era conhecida como um lugar onde as pessoas entravam, mas nem sempre saíam. A inteligência médica era particularmente valiosa. Os médicos de Theodora não apenas tratavam doenças, eles relatavam sobre elas. Ela sabia quais funcionários estavam a morrer, quais generais estavam a ficar cegos e quais senadores sofriam de condições que afetavam o seu julgamento. Ela podia prever crises de sucessão, falhas militares e oportunidades políticas com base em inteligência de saúde que ninguém sabia que ela possuía. As modificações arquitetônicas na ala de Theodora do palácio começaram imediatamente após os motins de Nica. Oficialmente, eram restaurações após danos de incêndio. Na verdade, eram a manifestação física de apetites que exigiam infraestrutura especializada. Os construtores foram trazidos da Síria e do Egito, homens que não falavam grego e não podiam fofocar nos mercados de Constantinopla. Quando a construção terminou, eles foram reafectados a fortificações fronteiriças onde a esperança de vida era medida em meses. Os planos, parcialmente recuperados de arquivos de mosteiros, onde foram escondidos após a morte de Theodora, mostram inovações que não apareceriam na arquitetura europeia por mais 1000 anos. Sistemas de aquecimento hipocausto que mantinham temperaturas específicas em diferentes salas, mecanismos hidráulicos que podiam levantar e baixar plataformas, e a engenharia acústica que podia amplificar ou abafar completamente o som.
Estas não eram melhorias padrão de palácio. A câmara principal, que os servos chamavam privadamente de Sala Púrpura, tinha 60 pés de comprimento e 40 pés de largura. O teto era abobadado, coberto por espelhos de prata polida que criavam reflexos infinitos. O chão era de mármore aquecido com canais por baixo para água quente, mantendo uma temperatura que tornava a roupa desconfortável mesmo no inverno. As paredes continham compartimentos ocultos que podiam ser abertos, pressionando elementos decorativos específicos, revelando implementos que os servos recolhiam e limpavam após cada uso. O complexo de piscinas desafiava a arquitetura de banhos romana padrão. 7 piscinas conectadas, cada uma mantida a diferentes temperaturas, com assentos subaquáticos esculpidos para apoiar corpos em posições específicas. A piscina mais profunda tinha mecanismos que criavam correntes artificiais. Os servos que mantinham estas piscinas eram selecionados pela sua incapacidade de falar, ou naturalmente mudos, ou cirurgicamente silenciados. O teatro privado era talvez o mais revelador. Podia acomodar 30 pessoas em plataformas almofadadas dispostas num círculo em torno de um espaço central de performance. Passagens escondidas permitiam que os artistas entrassem de múltiplas direções. O sistema de iluminação usava centenas de lâmpadas a óleo que podiam ser ajustadas para criar estados de espírito específicos. Um mecanismo no chão podia levantar uma cama por baixo. Isto não era para assistir a teatro tradicional. Relatos contemporâneos de servos que sobreviveram ao seu serviço descrevem cenas que desafiam a crença. Teodora organizava reuniões onde a elite de Constantinopla se envolvia em atividades que teriam significado a morte se realizadas publicamente. Esposas de senadores descobrindo apetites que não sabiam existir. Generais participando em cenários que destruiriam a sua reputação militar. Bispos quebrando todos os votos enquanto citavam as Escrituras. O aliciamento para estas reuniões exigia a sua própria infraestrutura. Jovens de ambos os gêneros eram adquiridos através de vários canais. Alguns eram comprados a comerciantes que não faziam perguntas. Outros eram recrutados nos teatros e bordéis onde Teodora trabalhou outrora. Alguns eram crianças dos seus orfanatos, selecionadas por características específicas e treinadas para propósitos particulares. O próprio treino acontecia numa instalação separada perto do palácio, disfarçada de escola para servos do palácio. O currículo incluía dança, massagem, conversação em múltiplas línguas e técnicas físicas especializadas que não estão totalmente descritas nos documentos sobreviventes. Graduados desta escola eram marcados com uma pequena tatuagem, uma pomba púrpura, que os identificava para aqueles que sabiam o seu significado. O médico da corte Aétios, escrevendo em cifra anos após a morte de Teodora, descreveu o tratamento de lesões que não conseguia explicar através de atividades palacianas normais. Tecidos rasgados que sugeriam inserções extremas, contusões em padrões que indicavam dispositivos específicos, danos de posições prolongadas que a anatomia humana normal não conseguia manter sem assistência. Ele tratava estas lesões em silêncio, sabendo que questioná-las significava desaparecer. As cadeias de abastecimento para as atividades de Teodora alcançavam todo o império. Mercadores em Alexandria forneciam substâncias que aumentavam a resistência e a sensação. Comerciantes indianos traziam dispositivos feitos de marfim e jade, esculpidos em formas que serviam propósitos específicos. Fornecedores persas proporcionavam óleos e ungüentos com propriedades que a medicina romana não compreendia. O orçamento para estas aquisições estava escondido nos custos de manutenção do palácio. O conhecimento de Justiniano continua a ser o grande mistério. Os seus aposentos eram separados dos de Teodora por um único corredor, perto o suficiente para que o som se propagasse sem o amortecimento acústico que os arquitetos tinham instalado. Ele trabalhava a maioria das noites, escrevendo os seus códigos legais
e tratados teológicos. Ele não ouvia? Não notava os servos a moverem-se pelo palácio a horas estranhas? Não se interrogava sobre as modificações arquitetônicas que custaram mais do que campanhas militares? Uma teoria sugere que Justiniano era um participante ativo que mantinha a ignorância pública por razões políticas. O imperador que escrevia leis sobre moralidade sexual, enquanto a sua esposa violava todos os princípios, representaria uma hipocrisia demasiado absoluta para o império sobreviver. Outra teoria propõe que ele sabia, mas o aceitou como o preço do gênio político de Teodora. Uma terceira sugere que ele era genuinamente alheio, perdido nos seus livros, enquanto a sua esposa transformava o palácio em algo sem precedentes. Os jantares eram lendários entre aqueles que compareciam e sobreviviam. Teodora recebia 20 a 30 convidados cuidadosamente selecionados. As refeições começavam normalmente com pratos romanos tradicionais. Mas à medida que o vinho fluía, especialmente misturado com ervas que diminuíam as inibições e aumentavam as sensações, a noite transformava-se. A roupa tornava-se opcional, depois desaconselhada, depois proibida. Performances começando com danças tradicionais que gradualmente se tornavam algo completamente diferente. O senador Prisco, escrevendo numa carta privada, descoberta séculos mais tarde, descreveu uma dessas noites. A imperatriz orquestrava o prazer como um general coordena uma batalha. Cada pessoa sabia o seu papel. Cada sensação era planeada. Cada combinação era deliberada. Participei em atos que não posso nomear com pessoas que vejo diariamente no Senado. Estamos todos agora ligados por uma vergonha partilhada que assegura o silêncio mútuo. Os jogos que Teodora inventou iam além do simples prazer físico. Ela criou cenários elaborados que combinavam poder, humilhação e libertação. Um juiz que se opusera aos seus interesses poderia encontrar-se numa posição de completa submissão a alguém que ele tinha sentenciado. Um general que se orgulhava do controlo seria contido e submetido a experiências que estilhaçariam a sua autoimagem. Um bispo que pregava contra a carne descobriria apetites que contradiziam cada sermão. A manipulação psicológica era magistral. Teodora compreendia que o prazer físico era temporário, mas a transformação psicológica era permanente. Ela não queria apenas corpos. Ela queria alterar fundamentalmente como a elite de Constantinopla se entendia. Um senador que tinha experimentado submissão a uma ex-prostituta nunca mais poderia acreditar na hierarquia natural. Um general que tinha implorado por libertação a um rapaz de 20 anos nunca mais poderia comandar com a mesma autoridade. Todas as manhãs ao amanhecer, Teodora participava na liturgia divina na Hagia Sophia. Ela estava na Galeria Imperial, visível a milhares de fiéis, a imagem perfeita da piedade cristã. As suas vestes púrpuras cobriam-na do pescoço aos pés. A sua cabeça estava velada. As suas mãos seguravam livros evangélicos com joias que valiam mais do que províncias. Ela era a defensora do cristianismo monofisista, a protetora de monges perseguidos e a construtora de igrejas. Ela também estava, de acordo com os sussurros que ninguém ousava dizer em voz alta, a conduzir atividades no palácio que fariam as orgias pagãs parecerem contidas. A contradição não era apenas hipocrisia pessoal. Era uma exploração sistemática da autoridade religiosa para propósitos decididamente não religiosos. Teodora compreendia que controlar a igreja significava controlar a interpretação da própria moralidade. Se ela podia definir o que era santo, também podia definir o que era permissível. A mulher que outrora atuara com gansos agora decidia quais bispos recebiam nomeações.
O seu apoio ao cristianismo monofisista contra a doutrina ortodoxa não era convicção teológica. Era posicionamento estratégico. Os monofisistas eram perseguidos, marginalizados e desesperadamente necessitavam de proteção poderosa. Em troca dessa proteção, eles forneciam lealdade absoluta. Monges e bispos que deviam a sua sobrevivência a Teodora não questionariam as suas atividades privadas. Não podiam dar-se a esse luxo. O mosteiro de São Simeão, na Síria, recebeu doações massivas de Teodora, o suficiente para ser totalmente reconstruído após um terremoto. O abade, um homem chamado Seis, que fugira da perseguição ortodoxa, escreveu cartas de gratidão que beiravam a adoração. Ele chamou-a de Nova Maria, vaso escolhido de Deus, mais santa que os santos. Ele também fornecia-lhe jovens noviços que eram transferidos para Constantinopla para formação teológica especial, e nunca mais eram vistos. O convento de Santa Catarina, em Alexandria, foi outro beneficiário da generosidade de Teodora. A abadesa Maria fora prostituta em Constantinopla antes de encontrar a religião. Ela sabia exatamente quem era a sua patrona e o que era esperado. Quando Teodora pediu vasos puros para o trabalho sagrado, Maria sabia que devia enviar as suas mais belas jovens freiras, raparigas que tinham entrado no convento para escapar à pobreza e estavam prestes a descobrir que o serviço de Deus assumia formas incomuns. O bispo Antimo de Constantinopla devia a sua posição inteiramente a Teodora. Ela tinha o elevado da obscuridade, apesar da sua teologia questionável e vida pessoal ainda mais questionável. Em troca, ele proporcionava cobertura religiosa para as suas atividades. Quando os senadores questionavam a moralidade do palácio, Antimo pregaria sobre o perigo do falso testemunho. Quando os rumores se espalhavam sobre os apetites da imperatriz, ele condenaria a fofoca como um pecado mortal. Ele transformou o púlpito no departamento de relações públicas de Teodora. Os debates teológicos em que Teodora se envolvia eram performances de um tipo diferente. Ela convocaria bispos para discutir a natureza de Cristo, a interpretação das Escrituras e os requisitos para a salvação. Estas discussões duravam horas, com Teodora demonstrando conhecimento enciclopédico dos escritos patrísticos. Então, depois de estabelecer as suas credenciais religiosas, ela retirar-se-ia para aposentos onde ocorriam atividades que todo o texto religioso condenava. A indústria de peregrinação tornou-se outra ferramenta para os propósitos de Teodora. Ela financiava albergues para peregrinos que viajavam para locais sagrados, com pessoal composto pelos seus apoiantes. Estes albergues serviam múltiplas funções. Eles recolhiam inteligência sobre movimentos religiosos por todo o império. Identificavam potenciais recrutas para as suas várias redes. E às vezes peregrinos particularmente atraentes ou úteis seriam desviados para Constantinopla, para audiências com a imperatriz que nada tinham a ver com devoção religiosa. O comércio de relíquias sagradas proporcionava cobertura para atividades ainda mais sombrias. Teodora era conhecida como uma colecionadora apaixonada de ossos de santos, fragmentos da verdadeira cruz e outros objetos sagrados. Mercadores que forneciam estas relíquias muitas vezes traziam outra carga. Escondidos entre artefactos religiosos legítimos estavam itens de propósito decididamente profano. Dispositivos da Índia, substâncias da Pérsia e manuscritos do Egito, descrevendo práticas que precediam o cristianismo em milênios. As suas obras de caridade, extensivamente documentadas nas histórias oficiais, tinham propósitos sombrios. O hospital que ela estabeleceu para prostitutas reformadas não era apenas misericórdia. Era um centro de recrutamento. Mulheres que não tinham para onde ir recebiam comida, abrigo e proteção. Em troca, algumas eram selecionadas para serviço especial.
Elas não podiam recusar. Para onde mais iriam? A rua significava a morte. O palácio significava a sobrevivência, mesmo que a sobrevivência exigisse participar em cenários que as lembravam porque tinham tentado reformar-se. Os orfanatos seguiam padrões semelhantes. Crianças salvas da inanição eram educadas, treinadas e avaliadas. A maioria recebia educação legítima e era colocada em lares normais. Mas algumas, aquelas com beleza ou talentos particulares, eram direcionadas para futuros diferentes. No momento em que compreendiam o que era esperado delas, eram demasiado dependentes do apoio do palácio para recusar. Confissão tornou-se recolha de informações. O confessor pessoal de Teodora, um padre chamado João, que devia a sua posição à sua influência, ouvia os segredos da elite de Constantinopla. A santidade da confissão nada significava quando os interesses da imperatriz estavam envolvidos. Senadores confessando adultério descobririam as suas esposas a receber cartas anônimas. Generais admitindo desvio de fundos enfrentariam auditorias súbitas. A cabine de confissão tornou-se um posto de escuta para o palácio. A arte religiosa que Teodora encomendou continha significados ocultos visíveis apenas aos iniciados. O mosaico dela na Hagia Sophia, ainda visível hoje, mostra-a segurando um cálice. Oficialmente, representa a Eucaristia. Mas as gemas no cálice estão dispostas em padrões que correspondem a configurações astronômicas usadas em religiões de mistério. As dobras do seu manto contêm símbolos que precedem o cristianismo. Ela incorporou imagens pagãs na arte cristã, escondendo-se à vista de todos. Os mosteiros que ela fundou em locais remotos serviam propósitos além da oração. O mosteiro em Bitínia, acessível apenas por um único caminho de montanha, era onde os problemas desapareciam. Pessoas que sabiam demais, que tinham visto demais, que tinham participado em demais, seriam enviadas para lá, para a contemplação espiritual. Nunca mais voltavam. Os monges mantinham silêncio rigoroso sobre os seus residentes permanentes. Os seus escritos teológicos, elogiados por estudiosos contemporâneos pela sua sofisticação, contêm mensagens codificadas quando lidos com o conhecimento certo. Passagens sobre a unidade da natureza divina também podiam ser lidas como instruções para unificar corpos físicos em configurações específicas. Discussões sobre êxtase espiritual descreviam técnicas que nada tinham a ver com oração. Ela escreveu textos religiosos que eram simultaneamente manuais de sexo, escondendo o conhecimento proibido em palavras sagradas. Os dias de festa que ela estabeleceu seguiam padrões que só faziam sentido ao se compreender os seus verdadeiros propósitos. Ela criou celebrações que exigiam vigílias noturnas, quando a escuridão proporcionava cobertura para atividades. Ela instituiu jejuns que exigiam restrições dietéticas específicas que coincidentemente aumentavam a sensibilidade física. Ela programou festivais religiosos que traziam tipos específicos de pessoas para Constantinopla em momentos convenientes. Nem todos os que entraram no mundo privado de Teodora o deixaram vivos. A imperatriz, que ascendeu dos bordéis ao trono, compreendia que alguns segredos eram demasiado perigosos para confiar a chantagem ou subornos. Algumas pessoas tinham de desaparecer completamente. Os métodos que ela empregou combinavam sofisticação bizantina com pragmatismo de bordel, criando um sistema de eliminação que não deixava rastros, nem mártires, nem perguntas. O arquiteto Antêmio de Tralles projetou mais do que a cúpula revolucionária da Hagia Sophia. Ele criou salas no palácio com propriedades especiais. Aposentos onde o ar podia ser lentamente substituído por outros gases. Piscinas com correntes ocultas que podiam exaurir até nadadores fortes. Pisos com mecanismos que podiam abrir-se em poços que levavam a rios subterrâneos.
Ele construiu câmaras de execução que pareciam salas de prazer, onde a morte podia chegar no meio do êxtase. O senador Fóssil descobriu isto quando tentou chantagear Theodora com provas das suas atividades contínuas. Ele de alguma forma adquirira documentos, possivelmente de um servo, que detalhavam reuniões e participantes específicos. Ele cometeu o erro de solicitar uma audiência privada para discutir assuntos de interesse mútuo. Theodora concordou imediatamente. O encontro teve lugar numa das suas salas de recepção, ricamente decorada com almofadas de seda e vinho sírio. Fóssil apresentou as suas provas, confiante de que estava prestes a ficar muito rico. Theodora ouviu calmamente, até pareceu divertida. Ela ofereceu-lhe vinho, que ele aceitou. Ela sugeriu que discutissem os termos em ambientes mais confortáveis. Ele seguiu-a para uma câmara interior, já calculando as suas exigências. O vinho continha um paralítico derivado de plantas indianas, de ação lenta, mas irreversível. Enquanto Fóssil negociava, as suas extremidades começaram a formigar. No momento em que percebeu que algo estava errado, não conseguia mover as pernas. Theodora continuou a falar como se nada estivesse a acontecer, discutindo cronogramas de pagamento, enquanto ele gradualmente perdia toda a função motora. Quando ele só conseguia mover os olhos, ela explicou a sua situação. Ele seria listado como tendo saído de Constantinopla a negócios urgentes. A sua família receberia cartas na sua caligrafia, falsificadas por escribas do palácio, explicando a ausência prolongada. Enquanto isso, ele permaneceria numa ala especial do palácio, paralisado, mas consciente, mantido vivo por servos que não podiam falar, observando pelas janelas enquanto a vida continuava sem ele. Ele viveu mais 3 anos nesse estado, totalmente consciente, mas incapaz de comunicar, antes de finalmente morrer do que pareciam ser causas naturais. A atriz Macedônia fora rival de Theodora nos seus dias de teatro, competindo pelos mesmos ricos patronos. Ela cometeu o erro de chegar a Constantinopla anos depois, pensando que velhas rivalidades estavam esquecidas. Foi recebida calorosamente, convidada para um jantar privado para recordar os velhos tempos. Ela deixou esse jantar mudada. Theodora tinha cirurgiões que podiam realizar modificações que não eram imediatamente visíveis, mas que alteravam profundamente a experiência. Macedônia descobriu nas semanas seguintes que não conseguia mais sentir prazer físico de qualquer tipo. Vias nervosas tinham sido seccionadas com uma precisão que a deixava funcional, mas sem sensação. Ela viveu mais 20 anos, incapaz de sentir toque, sabor ou sensação sexual. Um destino particularmente cruel para alguém que vivera através do seu corpo. O bispo Constantino opusera-se às posições teológicas de Theodora demasiado vigorosamente, chamando-a de herética no que ele pensava ser correspondência privada. Ele foi convidado ao palácio para um debate teológico. Durante a discussão, foi-lhe oferecido refrescos. Na manhã seguinte, acordou para descobrir a sua voz destruída. Não desaparecida, mas alterada para um chiado agudo e ridículo que fazia os seus sermões parecerem comédia. Os médicos não conseguiram encontrar causa. Ele passou os seus restantes anos incapaz de pregar sem que o público risse. O comerciante Sabácio fornecia jovens escravos ao palácio há anos, antes de desenvolver uma consciência ou ganância. Ele ameaçou revelar os seus negócios a menos que os pagamentos aumentassem drasticamente. Ele recebeu um convite para discutir novos arranjos. Ele chegou ao palácio, mas nunca mais saiu. O seu corpo nunca foi encontrado. A sua família foi informada de que ele partira de navio para a Índia a negócios súbitos. A sua riqueza foi gradualmente transferida para eles através de intermediários, mantendo-os confortáveis e calados. Os métodos de eliminação nem sempre eram físicos. Theodora aperfeiçoou técnicas para destruir mentes enquanto deixava corpos intactos.
O senador Eugênio opôs-se às suas políticas uma vez demais. Ele começou a experimentar visões, alucinações horripilantes que os médicos não conseguiam explicar. Sem o seu conhecimento, os servos estavam a adicionar substâncias à sua comida que causavam danos neurológicos progressivos. Em um ano, ele estava completamente insano, vendo demônios por todo o lado. Incapaz de distinguir a realidade do pesadelo, os seus delírios sobre o mal de Teodora foram descartados como loucura. A rede de eliminação estendeu-se para além de Constantinopla. Governadores que descobriram demais morreram de doenças súbitas. Generais que questionavam ordens sofreram acidentes. Embaixadores estrangeiros que viram o que não deviam desapareceram durante viagens. Cada morte parecia natural, acidental, ou pelo menos desconectada do palácio. Teodora tinha médicos que podiam simular qualquer doença, engenheiros que podiam organizar qualquer acidente e assassinos que podiam alcançar qualquer um. As vítimas femininas frequentemente enfrentavam destinos especializados. Teodora parecia ter um prazer particular em destruir mulheres que a lembravam do seu passado ou ameaçavam o seu presente. Uma jovem atriz que realizava a mesma rotina dos gansos que Teodora outrora fizera, foi encontrada meses depois, viva, mas modificada. Seu corpo fora cirurgicamente alterado de maneiras que tornavam impossível realizar qualquer coisa. Ela tornou-se um aviso para outros que pudessem negociar com a antiga reputação de Teodora. A nobre Júlia tinha zombado do baixo nascimento de Teodora numa função da corte, fazendo piadas sobre ursos e gansos. Ela foi convidada para uma reconciliação privada. Ela deixou esse encontro com uma aparência normal, mas estava fundamentalmente mudada. Ela fora condicionada por métodos que permanecem obscuros a experimentar reações físicas violentas a itens de luxo. Seda contra-se a sua pele causava sensações de queimadura. Joias de ouro causavam náuseas. Comidas finas tinham gosto de podre. Ela passou os seus restantes anos incapaz de desfrutar de quaisquer dos privilégios da sua classe, vivendo em pobreza voluntária para evitar agonia constante. A manutenção de registros para estas eliminações era meticulosa, mas codificada. Escondidos nos arquivos do palácio estavam documentos que pareciam ser registros administrativos de rotina, mas na verdade rastreavam cada desaparecimento. Nomes foram substituídos por números. Métodos eram descritos em termos que pareciam médicos, mas tinham significados diferentes. Um leitor casual veria registros de saúde. Alguém que conhecesse o código veria um catálogo de assassinatos sofisticados. 548 Dosto chegou com o calor da primavera e Teodora morrendo aos poucos. O cancro, provavelmente ovário, embora os médicos não pudessem ter certeza, estava a crescer há 2 anos. Ela o escondera com maestria, usando maquilhagem para disfarçar a pele amarelada, enchimento para esconder a perda de peso e pura força de vontade para manter as aparências públicas. Mas em março, nem mesmo ela conseguia mais fingir. A imperatriz, que tinha realizado atos impossíveis no palco, estava a dar a sua última performance, e ela sabia o final. As preparações para a morte foram tão elaboradas quanto qualquer coisa que ela orquestrara em vida. Documentos foram queimados em fornos do palácio por 3 dias seguidos. Testemunhas viram carradas de papéis, possivelmente os arquivos de chantagem que ela mantivera por décadas, reduzidos a cinzas. Certos servos desapareceram, transferidos para províncias distantes, ou simplesmente desapareceram completamente. Outros foram promovidos a posições que asseguravam o seu silêncio através da cumplicidade. Ela convocou pessoas específicas para audiências finais. Alguns saíram chorando, outros aterrorizados, alguns aparentemente aliviados. O senador Marco saiu do seu aposento pálido e tremendo. Partiu imediatamente para suas propriedades e nunca mais voltou a Constantinopla. O bispo Menas passou 4 horas com ela
e saiu parecendo décadas mais velho. Os detalhes destas conversas nunca foram registados, mas os seus efeitos ecoaram pela sociedade bizantina por gerações. O tratamento médico que ela recebeu foi extraordinário, mesmo para os padrões imperiais. Médicos de Alexandria, Antioquia e até da Índia a atenderam. Eles tentaram de tudo. Ervas que vinham de além do mundo conhecido. Procedimentos cirúrgicos que não seriam redescobertos por séculos. E tratamentos que pareciam mais mágicos do que médicos. Nada funcionou. O cancro tinha se espalhado por todo o lado, consumindo-a por dentro como ela outrora consumira homens. Mas mesmo morrendo, Teodora manteve os seus apetites, ou pelo menos a encenação deles. Servos relataram sons dos seus aposentos que sugeriam atividades impossíveis para alguém na sua condição. Se estas eram reais ou encenadas para algum propósito final, permanece desconhecido. Talvez ela quisesse que os observadores acreditassem que ela permanecia perigosa mesmo enquanto morria. Talvez os apetites que a tinham definido eram mais fortes que a própria morte. O comportamento de Justiniano durante os seus últimos meses revelou amor genuíno ou terror genuíno. Ele passava cada momento não exigido para a governança ao seu lado. Ele chorava abertamente, algo que os imperadores nunca faziam. Ele ofereceu qualquer coisa, prometendo a Deus que construiria 100 igrejas se Teodora recuperasse. Ele até sugeriu abdicar se isso de alguma forma a salvasse. Ela terá rido disto, dizendo: a púrpura faz uma boa mortalha para ambos. A confissão no leito de morte que todos esperavam nunca veio. Sacerdotes a atenderam constantemente, oferecendo oportunidades para arrependimento final. Ela não confessou nada além dos pecados padrão. Nenhuma menção dos gansos, das orgias, das eliminações ou das redes de corrupção e carne que ela mantivera. Ela representou o cristianismo perfeitamente até ao fim, recebendo os últimos ritos com aparente devoção, invocando Cristo e a Virgem, e morrendo tão puramente quanto qualquer santo. 28 de junho, o fim chegou, mas mesmo isso foi orquestrado. Ela escolheu morrer ao amanhecer, enquanto a luz púrpura entrava pelas janelas que ela posicionara especificamente para este momento. A corte reuniu-se numa hierarquia cuidadosa. Justiniano segurava-se na sua mão direita. Os seus aliados mantiveram vigília. Os seus inimigos, aqueles que sobreviveram, foram obrigados a comparecer e a chorar. Ela encenou até o luto. As últimas palavras, relatadas por múltiplas fontes, embora difiram em detalhe, foram ou não me arrependo de nada, ou a púrpura é suficiente. Ambas soavam a ela. Ambas eram provavelmente verdadeiras. Ela fechou os olhos ao nascer do sol completamente. Luz púrpura dando lugar ao ouro, a transformação completa. A filha de um guardador de ursos, que atuara com gansos, morreu como a mulher mais poderosa da história bizantina. O funeral superou qualquer coisa que Constantinopla vira. Justiniano não poupou despesas, embora despesa mal o descreva. A procissão estendia-se por quilômetros. Cada sino de igreja na cidade tocou continuamente por 3 dias. O corpo, preservado com técnicas aprendidas no Egito, foi exposto em vestes púrpuras que custaram mais do que exércitos. A multidão que se reuniu foi maior do que a de qualquer funeral de imperador. Alguns vieram para chorar, outros para confirmar que ela estava realmente morta. Mas o funeral também foi cuidadosamente controlado. O corpo foi exposto a distâncias que impediam uma inspeção minuciosa. Os portadores do caixão eram os seus servos mais leais, homens e mulheres que sabiam que segredos guardar. O próprio enterro foi privado, com apenas Justiniano e funcionários selecionados presentes. O túmulo foi selado com mecanismos que impediriam a abertura. Tudo o que Teodora levou para a sua sepultura ficaria lá.
O rescaldo imediato revelou o seu poder duradouro. Documentos que ela tinha preparado foram lançados dentro do prazo. Alguns elevaram aliados a posições que ocupariam por toda a vida. Outros destruíram inimigos que pensavam que a sua morte significava liberdade. Um senador que tinha celebrado demasiado abertamente foi encontrado morto em uma semana, envenenado por métodos que Teodora aperfeiçoara. Mesmo morta, ela podia matar. A transformação de Justiniano após a sua morte sugeriu a profundidade da sua influência. Ele nunca mais casou, apesar da necessidade desesperada de herdeiros. Ele preservou os seus aposentos como um santuário, embora o que ele venerava permaneça incerto. Ele continuou políticas que ela estabelecera mesmo quando conselheiros o imploravam para mudar. Ele construiu igrejas em sua memória que levaram o tesouro à bancarrota. Ele chorou-a por 17 anos, até a sua própria morte, nunca recuperando a energia que definira o seu reinado inicial. A destruição sistemática de evidências começou imediatamente. Servos que sabiam demais desapareceram ou morreram em vários acidentes. Documentos que poderiam ter contido informações comprometedoras desapareceram dos arquivos. Edifícios foram demolidos e reconstruídos para eliminar provas arquitetônicas. A sala púrpura, com os seus espelhos e mecanismos, foi selada, depois preenchida com betão, depois construída por cima inteiramente. Tudo o que aconteceu lá foi literalmente enterrado, mas algumas evidências sobreviveram. Documentos escondidos em paredes de mosteiros, restos arqueológicos que não correspondem aos registros oficiais, histórias transmitidas por gerações de servos, mensagens codificadas em arte e arquitetura. A verdade sobre Teodora era demasiado grande, demasiado complexa, demasiado entrelaçada com a sociedade bizantina para ser completamente apagada. Ela tinha se tornado essencial a demasiados sistemas. A sua eliminação teria exigido a eliminação da própria Constantinopla. 500 anos após a morte de Teodora, trabalhadores que renovavam a Hagia Sophia descobriram uma câmara selada atrás da Galeria Imperial. Dentro estavam documentos que tinham sido escondidos, possivelmente na noite da sua morte. Os papéis foram removidos, estudados brevemente por funcionários da igreja, depois destruídos por ordem do patriarca. Mas um trabalhador, letrado e curioso, lera porções antes da sua destruição. O seu relato, registrado pelo seu neto décadas mais tarde, descrevia listas de nomes com atos ao lado que fariam demônios corar. A evidência arqueológica continua a surgir mesmo hoje. Escavações sob Istambul descobrem regularmente vestígios bizantinos. Em 1993, trabalhadores da construção encontraram um complexo de salas que não correspondia a nenhum plano de palácio conhecido. A configuração sugeria propósitos especializados. Piscinas com formas incomuns, aposentos com pontos de montagem para equipamento não identificado, passagens subterrâneas que se conectavam a múltiplos edifícios. O sítio foi documentado, depois coberto novamente para um futuro que ainda não chegou. A análise forense moderna de esqueletos bizantinos sobreviventes revela padrões que os historiadores lutam para explicar. Múltiplos esqueletos femininos da área do palácio mostram sinais de trauma repetido consistente com contenção prolongada. Esqueletos masculinos do mesmo período exibem danos, sugerindo posições prolongadas que a anatomia normal não manteria voluntariamente. Estes restos contam histórias que os registros tentaram silenciar. O legado artístico é igualmente revelador. Mosaicos bizantinos do período de Teodora contêm imagens que parecem padrão até serem examinadas de perto. Figuras em fundos envolvidas em atos que se tornam visíveis apenas em certos ângulos. Padrões decorativos que formam diferentes imagens quando vistos de posições específicas.
Santos cristãos com expressões que sugerem êxtase em vez de devoção. Os artistas estavam a codificar o que não podiam representar abertamente. A própria história secreta de Procópio levanta questões que talvez nunca sejam respondidas. Se mesmo metade do que ele escreveu fosse verdade, Teodora foi a predadora sexual mais bem-sucedida da história, usando o poder imperial para satisfazer apetites que exigiam modificações arquitetônicas para acomodar. Se tudo fosse mentira, por que nenhum contemporâneo o contestou? Por que Justiniano nunca refutou acusações que pintavam a sua amada esposa como um monstro? Por que o establishment bizantino aceitou a existência do texto sem contestação? Os textos médicos do período contêm descrições que apoiam algumas das afirmações de Procópio. Médicos descrevem o tratamento de lesões que atribuem a atividades palacianas sem elaboração. Eles referem substâncias importadas para uso imperial que não tinham propósito médico. Eles documentam modificações físicas realizadas em indivíduos saudáveis por razões que não explicam. A evidência médica sugere que algo estava a acontecer que exigia tratamento profissional. Os registros financeiros revelam despesas enormes que as histórias oficiais não conseguem explicar. Dinheiro gasto em construção que não produziu edifícios visíveis. Pagamentos a comerciantes que supostamente forneciam bens comuns a preços extraordinários. Salários para servos cujas funções nunca foram especificadas. A economia do reinado de Teodora inclui um orçamento sombra que financiava algo que exigia recursos massivos. As implicações religiosas permanecem debatidas. Como uma mulher que vivia a vida que Procópio descreve mantinha o apoio de líderes religiosos? Estavam todos comprometidos por chantagem? Alguns eram participantes voluntários? Eles viam a sua obra de caridade como superando a sua conduta privada? Ou eles, como todos os outros, simplesmente temiam opor-se a alguém que podia eliminar inimigos com tal eficiência sofisticada? Os estudos genéticos de populações modernas fornecem insights inesperados. Certos marcadores genéticos associados à nobreza bizantina aparecem em populações que não deveriam tê-los, de acordo com genealogias oficiais. A sugestão é que a prática de Teodora de usar o sexo como política criou linhagens de sangue que a história oficial não reconhece. A elite de Constantinopla pode ter estado mais intimamente conectada do que qualquer um admitia. A influência na cultura bizantina posterior foi profunda, mas oculta. As cerimônias cortesãs elaboradas que se desenvolveram após a morte de Teodora incluíam elementos que só fazem sentido como referências às suas práticas. O posicionamento de cortesãos em arranjos específicos, o uso do púrpura de maneiras que violavam a tradição anterior e a incorporação de movimentos que pareciam religiosos, mas derivavam de outras fontes. A corte bizantina estava a realizar rituais cujas origens não entendiam ou não reconheceriam. Os códigos legais que Justiniano criou com a influência de Teodora continham disposições que parecem progressistas, mas serviam a propósitos específicos. Leis que protegiam prostitutas deram a Teodora o controle sobre o comércio sexual. Leis sobre a legitimidade do casamento permitiram-lhe eliminar rivais através de tecnicalidades. Leis sobre a herança de propriedades podiam ser usadas como arma contra inimigos. O Código de Justiniano, fundação do direito ocidental, foi parcialmente escrito por uma mulher que atuara com gansos. A influência arquitetônica estendeu-se para além de Constantinopla. Igrejas construídas durante o reinado de Teodora, por todo o império, contêm elementos de design que não correspondem à arquitetura bizantina padrão. Salas escondidas que não servem propósito religioso. Passagens que se conectavam a edifícios que já não existem. Elementos decorativos que se tornam obscenos quando as sombras caem em certos ângulos. Teodora deixou a sua marca em pedra por 3 continentes.
A mortalha púrpura que cobria o seu corpo valia mais do que a maioria dos reinos. Era a mesma cor que os hematomas que ela outrora exibira no palco, encenando sofrimento por moedas. A mesma cor que as marcas de nascença que a identificavam nos bordéis. A mesma cor que a tinta que manchava os seus dedos quando tentou trabalho legítimo. Púrpura tinha sido a cor da sua degradação, e ela fez dela a cor do seu triunfo. Ela não apenas usou púrpura, ela tornou-se púrpura. Justiniano nunca se recuperou da sua morte. Ele governou mais 17 anos, mas como uma sombra de si mesmo. Ele construiu igrejas obsessivamente, como se a arquitetura pudesse ressuscitá-la. Ele preservou os seus aposentos como um santuário, embora o que ele venerava permaneça incerto. Ele nunca mais casou, embora o império precisasse de herdeiros. Ele morreu chamando o seu nome, estendendo a mão para alguém que partira havia quase 2 décadas. O que quer que ela tivesse sido para ele, era insubstituível. O império nunca viu outra Teodora. Imperatrizes posteriores eram ou demasiado puras para serem eficazes ou demasiado corruptas para manter o poder. Nenhuma alcançou o seu equilíbrio de virtude pública e vício privado, gênio político e degradação pessoal, caridade cristã e apetite pagão. Ela tinha sido única, irrepetível. Uma convergência de circunstâncias que criou algo que a história não podia classificar ou replicar. A contabilidade final é impossível. Quantos morreram pelo seu prazer? Quantos viveram na sua dívida? Quantas linhagens carregam o seu legado genético através de ligações não reconhecidas? Quantos edifícios contêm os seus segredos arquitetônicos? Quantas leis refletem a sua influência? Quantos santos deveram a sua canonização, à sua proteção? As perguntas multiplicam-se infinitamente, como os espelhos na sua sala púrpura. Ela permanece a contradição mais bem-sucedida da história. A prostituta santa. A pecadora reformada que nunca se reformou. A esposa fiel que mantinha uma rede de amantes. A imperatriz cristã que praticava religiões mais antigas. A protetora de mulheres que as explorava. A construtora de igrejas que modificou o palácio para propósitos obscenos. A mulher que ascendeu do nada a tudo sem nunca explicar como. Todo biógrafo que tenta capturar Teodora descobre o que os servos que prepararam o seu corpo aprenderam. Havia múltiplas Teodoras, encamadas como bonecas russas, cada uma contendo outra versão que contradizia a anterior. A atriz continha a prostituta continha a imperatriz continha a santa continha algo que precedia o cristianismo, mais antigo e faminto do que qualquer coisa que Roma imaginara. A luz púrpura que preencheu a sua câmara de morte naquela última manhã não era apenas o amanhecer. Era a cor que ela tinha conquistado, vestira e tornara-se. Ela tinha tomado o símbolo do poder imperial e tornara-o inseparável da sua história, Cada imperador depois dela usava púrpura que carregava a sua memória. Cada cerimônia que usava púrpura invocava o seu fantasma. Cada pedaço de seda púrpura comercializado nos mercados bizantinos sussurrava o seu nome. Ela morreu como tinha vivido, atuando, calculando, avassaladora e nunca, jamais se desculpando. A filha de um guardador de ursos, que tinha descoberto que o seu corpo era moeda, comprara um império com ele. A atriz, que aprendera a simular prazer, dera a um imperador felicidade genuína. A prostituta, que atendera 30 homens numa noite, transformou-se numa santa, venerada por milhões. A história lembrá-la-á como a esposa de Justiniano, como se essa fosse a sua identidade principal. Mas Teodora nunca foi primariamente de ninguém. Ela era ela mesma, sem precedentes e irrepetível.
uma força que dobrou a realidade à sua vontade até que o próprio púrpura significasse Teodora, mais do que imperador. Ela vencera um jogo que ninguém mais sabia estar a ser jogado, por regras que ela escrevia à medida que avançava, por apostas que incluíam a própria memória da civilização. Se este vislumbre na escuridão oculta da história o deixou a querer desvendar mais verdades enterradas, preparei outra viagem pelas sombras do passado que não vai querer perder. Clique no vídeo que aparece no seu ecrã agora para descobrir outro capítulo chocante que a história tentou apagar. E se achou esta exploração tão envolvente quanto eu? Clique no botão de subscrever para que possamos continuar a desvendar as camadas da história juntos. Estas vozes esquecidas merecem ser ouvidas, e há muito mais histórias à espera de serem contadas.